Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Peço que você se inscreva, assine as notificações e na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia, bacharel em teologia e um curso de exegese ministrados por mim. No vídeo de hoje eu quero responder um cara chamado Paulo da Silva Carvalho, uma pergunta muito interessante, que é: gostaria de saber se o texto majoritário é inferior doutrinariamente ao texto recebido. Então se inscreve no canal, assine as notificações e acompanhe este vídeo até o final. E não se esqueça de deixar seu comentário, ok? Eu vou responder aqui o nosso querido Paulo Silva Carvalho. Se o texto majoritário é inferior doutrinariamente ao texto recebido. Na verdade, essa é uma pergunta que não precisa ser feita. Por quê? Como que eu posso dizer? Quando a gente trata de manuscrito, a gente está tratando de manuscrito, a gente não está tratando de doutrina. Nós não estamos discutindo salvação, nós não estamos discutindo sábado, nós não estamos discutindo imortalidade da alma, nós não estamos discutindo isso. Quando a gente trata do assunto reconstrução textual, que é a área de crítica textual, a gente não está tratando de doutrina. É claro que existiu ao longo do tempo pessoas que tentaram alterar ou alteraram o texto bíblico devido a questões doutrinárias, pela visão doutrinária deles. Menciono aqui os marcionitas e menciono também o copista que fez o Codex Beza. Né? Menciono aqui esses dois, por exemplo. Por que eu digo isso? No caso do Marcião, o Marcião ele pegou os 4 evangelhos, transformou em um, pegou as cartas de Paulo, reduziu a metade, jogou metade do Novo Testamento fora e falou assim, isso aqui é Sagrada Escritura. E aí os pais da igreja lá no 2º século, né, já foram e começaram a trabalhar uma questão do cânon bíblico e por aí vai. Tá? Marcião. Mas Marcião, ele alterou o texto bíblico porque ele tinha uma teologia e aí ele começou a excluir, abandonou o Antigo Testamento, abandonou um monte de coisa. Tá? E aí os pais da igreja bateram pesado em cima dele e taxaram ele como herege. E você também tem o copista, num caso muito específico, você tem um copista do Codex Beza. Eu preciso achar ele ali, cara. Eu só tenho que me organizar, mas o meu Codex Beza tá ali. E o Codex Beza, na passagem de Jesus, que ele vai falar assim sobre o colher espigas no sábado, o copista ele adiciona um texto, e fazes bem. O cara colocou na fala de Jesus, e fazes bem se você fizer isso, colher no sábado. Então, o que acontece? Por que o copista fez isso? Porque ele tinha um interesse doutrinário no texto bíblico. Então, ele fez essa alteração. Ok? E isso é um perigo muito grande. Você alterar a Bíblia por questão doutrinária. Naturalmente, isso ocorre em algumas traduções. Você tem traduções que elas vão ser encomendadas teologicamente, elas vão ter uma tendência de acordo com a visão do tradutor. Mas nas cópias manuscritológicas mesmo, você tem alguns casos específicos que ficam que são fáceis de você identificar, porque você compara esse manuscrito com outro, né? Beleza? Só que quando você pega na maneira geral, a questão doutrinária ela não é afetada. Não é afetada. Então você pode pegar o Códex, você pode pegar o Nescleá, onde um texto majoritário e o texto receptus, e defender a mesma doutrina com os 3 textos. Com os 3 textos gregos. Você pode pegar o TR, você pode pegar o texto majoritário, você pode pegar o texto eclético, você vai defender a mesma doutrina. Você pode defender a Trindade, você pode defender a ressurreição de Cristo, você pode defender igualmente. Mas o texto receptus, isso e aquilo, mas o texto majoritário, isso e aquilo, mas o texto eclético, isso e aquilo, mas o texto eclético, ele omite um monte de passagem. Vamos com calma, meu jovem, vamos com calma. O texto eclético, por mais que ele omita algumas passagens, digamos lá, você pode pegar essas passagens que foram omitidas, versículos bíblicos, seções inteiras. Você não tem
uma mudança drástica ou radical no texto bíblico, na interpretação do texto bíblico. Você não tem. Você não tem. Você tem um monte de gente que defende o texto eclético, que é trinitariano até o talo. E o texto que ele defende não tem a coma joanina. O texto majoritário também, a grande maioria dos manuscritos gregos não trazem a coma joanina. Então o texto majoritário, a família 35, não traz. Só que eu sou trinitário, sou majoritário. Se você perguntar para o Hugo Piquerig, ele é majoritário. Ele é trinitário. Entendeu? Ele é trinitário. Entende? Então, a questão doutrinária, ela é secundária. Ela é secundária ao texto bíblico em si. Ao assunto crítica textual, me perdoe, ao assunto crítica textual, ele é secundário. Então não tem dessa. O texto receptus ele é superior doutrinariamente ao texto eclético. Não. O texto majoritário é superior ao texto receptus, ao texto eclético doutrinariamente. Não. O texto eclético é superior doutrinariamente ao texto receptus e ao texto majoritário. Não. Questão doutrinária, os três vão falar a mesma coisa essencialmente. É claro que você vai ter um texto aqui, uma palavra aqui, um versículo bíblico ali, que pode facilitar a defesa de alguma doutrina, mas necessariamente, não, na minha opinião, não muda muita coisa. Você pode pegar o TR e ser um cara que não crê na Trindade. E você pode ser um defensor do TR. Linhas de dentes. Como você pode pegar um texto do Nestlé Aland e não crer na ressurreição de Cristo. Assim como o outro pode pegar o mesmo texto grego e crer na ressurreição de Cristo. Isso eu estou falando aqui de uma doutrina central do cristianismo. Isso aqui, se você não crê na doutrina da ressurreição de Cristo, se você não crê na doutrina da ressurreição, meu amigo, você não é cristão, você é qualquer outra coisa, menos cristão. Tá? Porque a doutrina central é o cristianismo. 1 Coríntios 15 mandou abraços para você que não crê, tá? Então, só estou dizendo isso para você. Você pega 1 Coríntios 15 no TR, no texto majoritário, e na família 35 no texto eclético, tudo igualzinho. Entendeu? O que acontece é a interpretação que o leitor vai ter do texto. É a interpretação. É o método de estudo. Mas isso já não é mais crítica textual, isso já é interpretação bíblica, isso já é um outro passo seguindo adiante a exegese. Entendeu? Já é indo para a exegese, já não é mais discussão manuscritológica. Porque quando a gente vai para o âmbito crítica textual, discussão manuscritológica, o assunto é um. Agora, a questão doutrinária, ela já vai lá para a teologia sistemática, lá para depois da exegese. Entendeu? Então, nesse quesito, você pode pegar um texto receptus, um texto majoritário, um texto eclético, e é a mesma coisa. O Nestlé Aland 28, que é um texto eclético, que segue o ecletismo moderado, sem problema nenhum. Então não tem dessa. Porque isso, porque aquilo. Não, isso é converseiro, mano. Isso é converseiro. É converseiro de cara que particularmente tem a preferência por um tipo de texto, ele quer defender esse texto a unhas e dentes. Mas necessariamente discutir crítica textual é discutir comparação de manuscritos, é discutir uma leitura antiga, é discutir princípios metodológicos para reconstruir o texto, e não discutir doutrina. Entende? É simples assim. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é separar o texto, separar o assunto. Opa, crítica textual é crítica textual. Discussão doutrinária é discussão doutrinária. Algum momento essas duas coisas podem se encontrar? Elas podem se encontrar e elas vão se encontrar. Mas necessariamente isso não é obrigatório. Você está discutindo um texto grego, a transmissão de um texto grego e está discutindo doutrina. Porque se você começa a discutir doutrina acima do texto grego, acima da crítica textual, o que vai acontecer, meu amigo? Se você crê na Trindade, você vai defender versículos bíblicos que trazem Trindade. Se você não crê na Trindade, você vai começar a mutilar o texto bíblico que fala sobre textos que falam sobre a Trindade. Entendeu? Então isso é muito perigoso. Então a doutrina ela tem que ser deixada, de certo ponto, de lado. Não pode ser esquecida, mas ela tem que ser deixada de lado e trabalhar a comparação de manuscrito. Opa, vamos reconstruir o texto bíblico? Vamos comparar a evidência manuscritológica? Vamos.
E aí todo mundo pode se sentar e estudar. Agora, se você começa a jogar a doutrina acima, porque como a Joanina é o texto que defende a Trindade. Não, meu amigo. Não necessariamente. Era um texto que daria muita defesa para a questão trinitária. Seria um texto claro e evidente. Claro e evidente. Só que, se ela não está no texto bíblico, por exemplo, como ocorre no texto majoritário e como ocorre no texto eclético, você tem outros textos bíblicos que vão dar suporte à questão trinitária. Então, tem um rebaixamento. Não, não é isso. E quando porque você vai olhar não a questão doutrinária, se é trinitária ou não, você vai olhar para a questão manuscritológica. Um erro doutrinário dessa galera que põe a doutrina acima são pessoas que não creem em Mateus 28:19. Por que eles não creem que Mateus 28:19 lá esteja batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eles não creem na Trindade. Aí eles olham para esse texto, modernamente, né, alguns moderninhos aí têm olhado para esse texto e falam, eu não creio na Trindade, esse texto não pode ser real. E aí eles omitem o texto. Mas com base em quê? Com base na comparação de manuscrito, com base na evidência manuscritológica? Não. Com base na doutrina dele, que não crê na Trindade, então aquele texto não pode ser real. Aquele texto não. E aí, meu amigo, aí você cai num poço sem fundo, tá ligado? Porque você não confia mais no que está escrito, você não confia naquilo que tem evidência. Particularmente Mateus 28:19 está atestado em todos os manuscritos gregos de Mateus 28, que contêm o Mateus 28 e cheguem até verso 20. Eles têm Mateus 28:19 da maneira completa. E eles são a preferência. O texto grego o texto grego do Novo Testamento é o principal para a reconstrução textual. Depois você tem atestação de pais da igreja, versões antigas e por aí vai. Entende? E assim segue. Então, vamos lá, gente. Só finalizando o vídeo. Não discutir doutrina quando se trata de crítica textual. Doutrina é secundário, terciário ao assunto da crítica textual. Pode haver interesses teológicos em algumas variantes textuais? Pode. Mas primeiro a gente tem que ter um método. Primeiro a gente tem que observar os manuscritos, observar as leituras, analisar as possibilidades. Mas não com viés doutrinário. É isso aí. Quer aprender um pouco mais sobre crítica textual? Eu tenho um curso. Só mandar um zap para mim, meu zap está na descrição. Ou você pode vir e aprender um pouco mais com a gente aqui no curso. Links na descrição. E caso você tenha interesse de estar atualizado, receber vídeos exclusivos, se torne membro no canal, se torne membro aqui no canal. E tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe você.